comentar com você neste vídeo sobre o interesse do São Paulo pelo Cauli, que aparentemente está tudo encaminhado, né? Poderá mesmo ser reforço do tricolor para a temporada de 2026, gente. Chegaria do Bahia por empréstimo, né? Para atuar no Morumbi. Eu não havia me atentado ao interesse do São Paulo pelo Cauli no dia de ontem. Na madrugada de hoje, curiosamente, né, teve alguém do grupo do WhatsApp do canal José Novares, né, que segue o canal, que é membro do canal, né, que perguntou o que eu achava do Cauli e não me deu toque, né, tá, de que o Tricolor estava fechando aí com o jogador. Valeu aí pela força aí, para ajudar aí na informação, né. E aí uma fonte minha acabou me entregando agora à tarde essa informação, né, e aí, gente, tô estupefato, né. É isso. Por que eu estou estupefato? Vamos lá, gente. O que significa essa contratação se ela de fato acontecer? Olha, fica comigo aí, né? Até o final, porque você vai ouvir aqui coisas que outros não vão dizer para você. Você vai ficar sabendo de coisas aqui que ninguém te contou até hoje. Ninguém contou, tá? Sobre o Cauli e o que significa essa contratação. Ele pode ser interessante para o São Paulo? Este é o assunto deste vídeo, né? Então, fica comigo aí, já deixa o like caso você considere esta análise consistente, né? Ao final, caso você considere a análise consistente e tenha condição e disposição, envie também um Pix para dar uma força aqui para o trabalho, de qualquer valor, tá? José, eu fui mandar um Pix e tinha lá o nome de Andréia. Andréia não é a sua esposa? Não, não é minha esposa, eu não tenho esposa. Também não tenho namorada. O Andréia é o meu irmão italiano, né? As contas do canal estão no nome dele, né? Porque ele paga as contas do canal. Por isso que esta conta está no nome do Andréia. Mas você estará ajudando aqui o meu trabalho. Beleza, gente? Vamos falar, portanto, sobre o Cauli, que é um jogador que está com 30 anos de idade. Ele tem uma característica rara até no futebol, bastante rara, que na minha opinião, se souber usar muito bem, pode ser desconcertante para a zaga adversária. Né? O Cauli é um jogador ambidestro, tá? É um jogador que consegue utilizar muito bem as duas pernas e usa muito bem, é como se fosse natural mesmo, tá? Tanto o lado esquerdo como o lado direito do Cauli parecem ser bem naturais, né? Muito naturais, né? Não é aquele ambidestro que construiu, né, essa situação. Ele é um ambidestro aparentemente de nascimento mesmo. Isso chega a ser até impressionante. Ou seja, quando o Cauli é colocado no setor direito, ele vai até o fundo do campo, vai até a proximidade da área, na verdade, e faz o facão, né? Quando ele é colocado do lado esquerdo, ele vai até a proximidade da área e faz um facão também para o centro, né? E, ao mesmo tempo, por ser um ambidestro, olha que interessante, né? O Cauli pode ir ao fundo do campo, tanto no setor direito como pelo setor esquerdo, tá? Então, veja, na minha opinião, um jogador que é ambidestro tem que tirar muita vantagem disso, tá? Na minha opinião, o Cauli é um jogador que deixa um pouco a desejar nesse sentido, tá? Também ajuda muito no drible, porque o marcador não sabe para onde ele vai cortar, já que tudo é natural para ele, né? Tanto o pé esquerdo como o pé direito, né? Se ele vai para um lado, aquele lado é algo com o que ele ele tem intimidade. Se ele vai para o outro lado, é um lado também com o qual ele tem intimidade. Então essa é uma característica interessante do Cauli, né? Que, assim, teve passagem por time de merda, né? Até chegar a equipe do Ludogorets, né? Que lá da Bulgária, que de certa forma também é um time de merda, né? E aí sim, né? Chegou aqui ao Brasil para atuar no Bahia, que para mim é um time gigante, né? O primeiro campeão aí, o primeiro time brasileiro, né, aí para a Copa Libertadores de América a partir de 59, né, a partir do que aconteceu em 1959. Bahia é gigante, tá? E o Cauli teve no Bahia a grande oportunidade da vida dele. Quando ele foi contratado do Ludogorets, né, a minha análise sobre o Cauli, ela não encontrou bastante aderência em relação às atuações do Cauli, né? Eu falava que era um jogador que poderia ter dificuldade para se adaptar ao futebol brasileiro, né? Também ao que o Bahia exigia dele, mas paradoxalmente o Cauli teve uma primeira temporada muito boa no esquadrão, né? Ele se tornou uma referência no meio de campo no futebol brasileiro, chegou inclusive a ser alvo do interesse do Palmeiras, né? Naquela ocasião o Bahia teimou muito, fez de tudo para não negociar, né? Agora quer se livrar do jogador, né? Pois é, existe uma questão sobre o jogador, às vezes quando ele está em alta, é preciso entender muito bem, né, o que se fazer quando chega uma proposta. Mas no futebol brasileiro não existe avaliação profunda, técnica do atleta, né? Não existe, é tudo amadorismo mesmo, né? Então não venderam o Cauli por uma fortuna, gente, naquela ocasião, que permitiria ao Bahia contratar pelo menos os dois excelentes jogadores, tá? E aí, depois da primeira temporada, o Cauli começou a cair, né, de rendimento, tá? E hoje ele não é nem lembrança do que já foi um dia pelo Bahia. E, além disso, é um jogador que cansa, tá?
E muito. Gente, mas não cansa pouco não, tá? Ele cansa muito, o torcedor do Bahia. O torcedor do Bahia não suporta o Cauli. Só para você ter uma noção do que eu tô falando aqui, tá? Então, o que isso tem a ver, tá? Ainda assim, ele pode ser interessante para o São Paulo? Ele pode. Eu vou mostrar para você por quê, tá? Bom, o Cauli, quais são as características dele? Como eu disse, ele pode ser um ponta esquerda, ele pode ser um ponta direita, e ele pode ser, sobretudo, um camisa 10. Ele não é 5, ele não é 8, tá? Ele é um 10, que pode trabalhar, eventualmente, como um 8, mas não tem nada a ver, tá? É, sobretudo, um jogador que precisa atuar pelo lado esquerdo ou direito, ou centralizado como 10, não como 8. Eventualmente, ele pode ser colocado também como segundo atacante, na minha opinião. No Ludogorets, né, da Bulgária, ele chegava a atuar em algumas situações como segundo atacante, raras situações, mas jogava, e atuava bem, né? O grande momento dele na carreira foi uma passagem, tá? Uma temporada pelo Ludogorets, não foi 2 ou 3, tá? E também essa primeira espetacular temporada pelo Bahia, que aí sim foi espetacular. É um jogador que tem uma técnica, uma habilidade bastante consistente, tá? Com os 2 pés, consegue driblar, né? Não usa o drible de uma maneira muito atuante a todo tempo. É um jogador que gosta de fazer o passe, mas quando ele precisa limpar a jogada, ele faz um drible. Então, entre passar e fazer um drible para limpar a jogada, ele analisa o que é melhor e faz aquilo que é melhor, tá? É um jogador que joga numa faixa do campo interessante, né? Que é muito próximo ali ao centroavante em algumas situações, né? Então ele pode compor muito bem com um centroavante inteligente. O Cauli exige um centroavante de movimentação, um centroavante que ataque muito bem os espaços no costado da zaga, né? Para receber aquela bola enfiada ali por ele, e ele sabe fazer isso razoavelmente bem, tá? Qual é o problema? O problema, primeiro, é que ele não faz isso muitas vezes, faz muito poucas vezes, né? Qual é o outro problema desse caso aí? É que acho que, em virtude da capacidade que ele tem para finalizar, ele poderia fazer um toque me boi, né? Ou seja, tocar e se apresentar. Então ele toca, por exemplo, essa bola para o centroavante e acha que o trabalho dele já foi feito, né? Então, na verdade, o que é? É fazer esse combinado, né? Faz o passe para o centroavante, né? Que já atacando o espaço, e ele ataca o espaço também no costado da zaga para receber essa bola do centroavante, né? Então, acho que o Cauli é um jogador que deveria pisar mais ali na área, na proximidade da pequena área, quando ele faz esse passe inicial aí, para que muitas vezes vira até assistência, né? Portanto, acaba saindo o gol, tá? Qual é a questão? A questão, na verdade, portanto, é um jogador de condução, quando precisa ele conduz, é um jogador de infiltração, quando precisa se infiltra ali dentro da área, deixa de ser meio e vira até um 9, vira um falso 9, né? E pode ser um segundo atacante também, e pode ser um atacante de lado de campo pelo setor direito ou pelo setor esquerdo. É um jogador que também tem uma capacidade boa de tocar essa bola e também de fazer cobranças de falta. Na bola parada, o Cauli também manda muito bem. É um jogador que também, apesar de não ser muito alto, tem 1,75 m, tem uma capacidade boa de cabecear, né? Então não deixa a desejar também nesse sentido. Então aí, algumas boas características para o Cauli. Então quais são as ruins? Por que o Cauli é um jogador que neste momento no Bahia não é titular? Porque o Cauli tá? Lamento informar, é um jogador que o Bahia tá doido para se livrar, né? Então, vamos lá, por que isso acontece? Porque o Cauli é um jogador que tem problemas aqui, ó, na cabeça. Ele é aquele jogador que namora com a lua. Então, se a lua estiver bonita e estiver fazendo um charme para ele, né? Aí ele joga bem. Se a lua ignorar completamente o Cauli, aí ele joga mal, ele fica triste. E aí, quando ele fica triste, o que ele faz? Ele cava buraquinho no campo para se esconder, tá? Bom, além disso, o Cauli é um jogador, né, que tem assim, aparentemente uma condição física bem irrisória, né? Então, não é um jogador fisicamente competitivo, né? É um jogador que, quanto mais o jogo fica duro e pesado, mais ele se esconde, né? O que menos existe no Cauli é justamente aquilo que tem de sobra do Danielzinho, que foi, inclusive, alvo da pergunta lá no canal do Josa Novales, lá no WhatsApp, né? Se você quiser entrar no grupo, você pode virar membro aqui do canal. Temos alguns São Paulinos, aliás, o que mais temos lá são torcedores do São Paulo, né? Então, na verdade, é assim. Bom, tem nada a ver o Danielzinho, né? O Danielzinho é um jogador super competitivo por excelência. E ser competitivo não é somente ter uma boa condição física, né? É se ligar no jogo, né? É querer resolver o jogo.
é querer participar do jogo, tá? É querer assinar, tá? Pela recuperação da equipe em campo, é querer assinar pelas vitórias da equipe, é querer assinar pela construção da vitória da equipe, tá? É se apresentar para tudo isso. O que é um jogador com baixa competitividade? É o jogador que se esconde de tudo isso. Quem é o Cauli? É esse segundo perfil, o jogador que se esconde de tudo isso. Então, na verdade, o Cauli precisa de um ambiente muito favorável para que as boas características dele se apresentem. Quando essas características, esse contexto, né, esse ambiente não é muito favorável, ele desaparece. Não é, portanto, um jogador que vai levar a equipe do São Paulo para lugar nenhum. Tá? É um jogador que, se precisar dele, esquece, ele não vai fazer nada. É um jogador que, se a equipe estiver muito bem, aí ele pode perfeitamente ajudar. Né? Ele vai junto, mas ele não traz a equipe, tá? Ele não encaminha a equipe para nada. Ele não é aquele tipo de jogador que constrói a vitória da equipe, que ajuda a construir. Não é aquele jogador que, se a equipe estiver mal, ele vai aparecer para resolver a parada, vai pegar a bola, vai pedir a bola para resolver. Não, se a equipe estiver mal, ele vai se esconder, vai deixar de existir dentro de campo. E foi por isso que, pouco a pouco, o brilho dele no Bahia foi se apagando. Foi por isso também que, pouco a pouco, os torcedores do Bahia deixaram de amar o Cauli para odiar o Cauli em muitos aspectos, que é precisamente o que acontece hoje lá no Esquadrão. Tá? E é esse jogador que o São Paulo quer contratar. Um jogador que não serve para o Bahia, pelo amor de Deus! Não serve para o Bahia, porque raios tem de se vir para o São Paulo. Que história é essa? E aqui não há menosprezo para o Bahia. Poderia ser de qualquer outra equipe grande, tá? Corinthians não serve para o Corinthians. Não tem de se vir para o São Paulo. O que estão fazendo com esse clube tão gigante que é o São Paulo, tá? É necessário entender que o São Paulo, pelo tamanho que tem, precisa ter personalidade. O São Paulo não pode buscar restos de nenhum clube grande de futebol brasileiro. O Cauli é um resto do Bahia. Tá? É o que sobra. É o que o Bahia não quer. É o jogador que entra em poucos minutos nas partidas. E muitas vezes, quando entra em poucos minutos, ainda assim o torcedor reclama. Tá? O que de raios o São Paulo quer com o Cauli? Né? Então, claramente que muita gente vai falar pra você que é um jogador, vai falar das caras, aquela coisa da análise técnica, né? Aí você pega os dados, tal, não sei o quê. Eu não tô falando aqui, gente, tá? De um ou outro específico, não, tá? Eu tô falando do geral, sobretudo da mídia televisiva. Até porque os parceiros aqui do YouTube, né? Os produtores de conteúdo do YouTube, em geral, tentam fazer o melhor serviço possível. Mas mesmo alguns, né? Apresentam apenas as características técnicas. Tem gente que apresenta as características técnicas, né? A leitura técnica do jogador e simplesmente fala depois no final do vídeo. Eu acho que é bom ou não é bom. Tem gente que aponta, mas tem gente que só fala da capacidade técnica. Aí faz aquele desenho no campo, mostrando o deslocamento do jogador, de como o jogador... Aí não fala o que está dentro da cabeça. O cara pode ter toda a habilidade do mundo, tá? Mas se ele não tiver uma cabeça boa, ele não coloca tudo isso em prática. Então não adianta ele ter aquelas características todas, né? Que são desenhadas em alguns vídeos aí de menino de 15 anos de idade, né? É quando esse tipo de vídeo não mostra também por que o jogador pode ser interessante para uma equipe como São Paulo. Time grande precisa de jogador de personalidade. Sobretudo, no momento em que o São Paulo precisa contratar jogador de personalidade. E não bunda mole como o Cauli. É isso, gente. É isso, lamento informar. Pode chegar e dar certo? Claro que pode chegar e dar certo. Se for contratado, se vai torcer, é claro que eu sempre torço para o melhor. Né? E eu estou torcendo, inclusive, para eu estar errado. Agora, se eu estiver errado, o Cauli chegar e detonar no São Paulo, não será em virtude do que eu estou dizendo aqui. Tá? Porque a análise não é feita a partir do que o jogador pode fazer. Não é uma análise futurológica. Eu não sou cartomante, raios. Eu tenho que falar, portanto, daquilo que o jogador é, do que o jogador tem sido, o que ele tem jogado, qual é a relação dele com os colegas da equipe, com o time que o contratou e assim por diante. E é em virtude disso que eu digo para vocês. O que o São Paulo quer com o Cauli, com um jogador que o Bahia não quer? Tá? E qual é o problema? Se chegar, de repente, é só um ano e tal. O problema é que contrata o Cauli e não contrata outro. O problema é que tem salário aí que o São Paulo pode até não pagar, porque às vezes não paga, atrasa, essa coisa toda, né? E tudo mais, né? Mas esse não é todo o problema. Até porque, no fim das contas, né, fica lá, a dívida, num certo momento pode ser paga e tal. Não é o principal problema. O principal problema é que quando se contrata um jogador desse, o técnico vai precisar descascar toda a sua ilusão, né? Colocando o jogador para atuar, achando que o jogador vai entregar. Então, enquanto o técnico perde todo esse tempo aí, a equipe também perde todo esse tempo aí com o jogador que é inoperante.
É claro que tem um detalhe interessante sobre o Cauli. Quando ele chega animadinho, né? E aí ele consegue, no primeiro momento, né, enganar todo mundo, né? Então no primeiro jogo, no segundo jogo, aí funciona muito bem. Aí quando todo mundo percebe que ele pode jogar bem, aí ele sente a responsabilidade, aí ele encolhe de novo e vira neném, vira menino, vira bebê, né? O que o São Paulo quer com esse jogador neném? Então, na minha opinião, se eu consultar o fosse, eu falaria, há muitos outros aí, perfis interessantes, que podem também estar na mesma faixa aí de valores, né? E que o São Paulo poderia buscar. Eu não recomendaria o Cauli Oliveira para ser reforço do tricolor, amigos e amigas. É isso, gente. Este é o vídeo. Você ainda acha que eu mereço o Pix? Eu acredito que não, né? Se eu merecer, deixa o Pix. Senão tá tudo bem, tá? Você ainda acha que eu mereço um like? Ok, beleza. Se você achar que eu não mereço, tamo junto. É isso.